Bom dia, pessoal, como vai? Aqui é o Rodrigo, falo da R2T, dando sequência no nosso prometidos vídeos que o Thiago no vídeo anterior havia comentado com vocês. Nós vamos agora estar comunicando com vocês de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais interativa. Aconteceu um fato com a gente essa semana que nos fez com que a gente fizesse um vídeo, na realidade, para que vocês possam ter as melhores informações antes de vocês estarem iniciando a sua viagem. Porque afinal de contas ninguém quer ter surpresas logo no começo da viagem. Para a gente evitar surpresas, a gente precisa tomar alguns cuidados, né, antes, no preparo da viagem em si, né? Bom, por que a gente fez esse vídeo? Essa semana a R2T foi convidada para participar de um fan tour, né? Então eu vou estar embarcando domingo para Orlando. O que é um fan tour? Um fan tour nada mais é do que uma viagem técnica, uma viagem onde a gente vai conhecer o destino, nos capacitar para que a gente possa passar para vocês as informações mais frescas, né, mais recentes daquele destino. É a nossa pós-graduação, vamos dizer assim, né? A gente investe muito em viagem justamente para que a gente possa atender vocês de uma forma muito mais correta, né? Passar informações muito mais assertivas para vocês, para que vocês possam ter uma viagem muito mais tranquila e que a gente possa tirar todas as dúvidas de vocês. Então, para isso que serve o fan tour, né? A gente vai lá, vai conhecer a fundo o trabalho de hotéis, dos parques, enfim, de toda a parte da companhia aérea, como é que está sendo feito o check-in, aeronave, enfim, uma série de informações que a gente vai adquirir para poder estar passando para vocês posteriormente. Mas especificamente falando do pré-embarque, e já que eu estou fazendo o meu pré-embarque, né, eu tomo sempre alguns cuidados, né, e acho que esses cuidados eles têm que a gente tem que passar isso adiante para que realmente a gente não tenha surpresa no nosso dia de viagem. Assim, o primeiro dos nossos cuidados que a gente tem que ter é com relação à passagem aérea em si, né? Hoje em dia a gente não tem mais aquele bilhete físico, né? Aquele que era escrito à mão, enfim. Hoje em dia tudo é parte eletrônica, mas nós da R2T a gente sempre fornece para os nossos passageiros a passagem ela impressa, na realidade, né? Com todos os dados, né? Até aqui eu tenho um exemplo, né? Então hoje a gente fornece todo o roteiro da viagem da pessoa, né? Aqui vai conter todos os dados do voo, hora de saída, hora de chegada, o tempo de voo, o assento que ele está acomodado, né? Um detalhe para a passagem aérea de hoje é que, na verdade, o horário que consta na passagem aérea sempre vai ser o horário local do país ou cidade onde a gente está indo viajar, né? Então toda vez que você olhar, por exemplo, um horário lá de Miami, aquele horário é local, né? Então por isso que muitas vezes as pessoas, mas é só 5 horas de voo, ou são 12 horas de voo. Não, além do horário estar local, sempre a gente conta com relação ao fuso horário, né? Para que serve esse documento aqui? Como eu falei anteriormente, hoje o bilhete de viagem nada mais é do que o nosso sobrenome dentro do sistema da companhia aérea. Todavia, os sistemas eles falham, né? E de vez em quando a companhia aérea não localiza ou deu algum erro, enfim, na passagem aérea, na questão de transmissão de informação entre um sistema e outro. Com este papel aqui, com certeza a companhia aérea consegue localizar toda a reserva de vocês, né? Segundo ponto muito importante é você ter em mãos o voucher do hotel de vocês, né? Que a R2T também fornece para todos os passageiros. Confirmação de hospedagem. A confirmação de hospedagem ela pode sim ser requerida, por exemplo, numa entrada na imigração do país, né? São raras as vezes que acontecem isso, mas pode acontecer, né? De a gente ter um oficial de imigração pedindo para a gente essa informação da onde é que a gente vai se hospedar, né? A terceira confirmação que a gente deve ter em mãos, para quem aluga carro, por exemplo, nos Estados Unidos é um destino muito comum, né? O voucher do aluguel,
né, daquele pré-pagamento que você fez aqui pra gente. Isso é muito bom a gente tá comentando, porque esse voucher aqui, ele é a comprovação que você pagou ou pré-pagou a sua reserva aqui no Brasil, né? Caso você não tenha esse voucher em mãos, a sua reserva vai estar lá ativa, só que ela não vai estar paga. Ou seja, esse voucher ele funciona como um cheque de viagem, vamos dizer assim, né? Você pré-pagou aqui pra gente e através desse voucher você tem a confirmação de pagamento, e aí quando você chegar para pegar seu carro, eles simplesmente vão dar baixa, né, na reserva e esse voucher, e você não precisa pagar mais nada lá na locação. Claro, esse sempre excluindo os extras, né? Algum tipo de contratação de seguro extra ou algum outro tipo de serviço que você contrate no balcão na hora. E isso a gente orienta sempre os nossos clientes aqui quanto a esse tipo de prática, né? A quarta coisa mais importante que a gente tem que sempre verificar é se você tem a sua assistência viagem, né? Isso aqui é muito importante, gente. Na realidade, existe uma convenção internacional onde todo passageiro, né, falando globalmente, ele é obrigado a ter uma assistência viagem, ou seu seguro saúde, como a gente falava antigamente, né? Para que serve a assistência viagem? Para que a gente não tenha surpresas dentro da nossa viagem. Algum problema de saúde, algum problema jurídico, uma batida de carro que você tenha, enfim, qualquer outro tipo de problema, é exatamente com esse tipo de serviço que você vai resolver, né? Existem também os seguros, assistências, viagens dos cartões de crédito, que você também pode utilizar. E para isso basta você checar com o seu cartão de crédito se ele dá esse benefício para você. Em geral, os cartões de crédito eles dão esse benefício quando a gente compra a passagem aérea com o cartão de crédito. Automaticamente o benefício está concedido. Tá bom, gente? Eu acho que o passo mais importante, na realidade, dentro do pré-embarque é a gente verificar duas coisinhas. Nosso passaporte, né? Sempre quando a gente for viajar para algum destino no exterior, a gente precisa ter em mãos o passaporte. No caso do Mercosul, a identidade ela também serve, mas essa identidade ela tem que ter no mínimo, né, ela tem que ter 10 anos aí de validade. Ou aquela identidade que você tem com a foto muito antiga, você tem que providenciar uma nova identidade para poder embarcar com identidade. Mas o nosso passaporte ele funciona hoje praticamente para o mundo inteiro. A gente tem poucos países hoje no mundo que exigem visto, e para que você saiba quais são esses países que exigem visto, é só você comentar aqui embaixo no nosso post, que a gente responde para você se o país que você vai precisa de visto ou não. Mas hoje, por exemplo, Comunidade Europeia, praticamente nenhum país exige visto brasileiro, né? Mas é um destino muito comum que os brasileiros vão muito, Estados Unidos exigem visto. E para isso a gente tem que atentar para duas coisas. Uma delas, a nossa validade do passaporte, né? A gente tem o nosso passaporte, ele é um passaporte com validade de 5 anos. E o visto americano, hoje, ele sai com validade de 10 anos. Então muitas pessoas elas se confundem quanto à validade do passaporte e à validade do visto. A gente tem visto muita gente chegar no balcão da companhia aérea com o passaporte vencido. E com o passaporte vencido, gente, não embarca. E aí você tem que adiar sua viagem, fazer um passaporte de emergência para poder embarcar 1 ou 2, 3 dias depois. E claro, isso vai acarretar, primeiro, num prejuízo financeiro, porque a gente vai ter que ter as multas, enfim, outras coisas que a companhia aérea vai cobrar para você embarcar um outro dia, né? E com certeza eu acho que o pior de todos é a frustração de você às vezes estar com familiares, com amigos, enfim, indo para uma viagem e você não poder embarcar porque simplesmente esqueceu de ver a data de validade do seu passaporte. O visto também, o visto ele é muito importante, a gente sempre está com o visto em dia, né? Hoje em dia a gente tem facilidades, esse é o visto americano, a gente tem muitas facilidades hoje para tirar o visto americano, né? A gente faz esse serviço também, quem quiser esse serviço para tirar o visto americano, a gente faz todo esse auxílio aqui, é só também deixar o comentário aqui embaixo, né? Mas são duas coisas bem importantes, né? A data de validade do passaporte e a data de validade do visto, né? Muito importante. Outra coisa importante também, para alguns países hoje no mundo, é necessário vacina internacional, né? Essa vacina, muitas vezes, a gente acaba esquecendo, por exemplo, países como África,
né, continente africano ou alguns outros países aqui da América Central exigem, por exemplo, febre amarela, né? E a febre amarela, a gente tem que tomar ela com 10 dias antes da viagem. Então você que está indo para a África ou indo a alguns países aqui da América Central, consulte a gente aqui para que país você está indo, que a gente indica você, vai ver se esse país exige ou não as vacinas. Mas essa vacina ela vale por 10 anos também. Então você pode tomar a vacina e aí ir na Anvisa, né, que é lá no aeroporto, trocar pela sua carteirinha internacional de vacinação. Essa carteira que é exigida, por exemplo, quando você entra na África do Sul, eles exigem essa carteira de você para que você esteja livre, né, da febre amarela. Muito bem. Com certeza, cartão de crédito e dinheiro em espécie, né, é outra questão que a gente tem que ter em mãos, né, nunca esquecer do cartão de crédito. Por exemplo, para você alugar um carro, você tem que ter um cartão de crédito que você deixe em garantia aquela reserva. Muitos hotéis têm esse praxe também de pegar o cartão de crédito como garantia quando você faz o check-in. Então o cartão de crédito ele é muito importante. Por mais que você não vá usar em compras ou com gastos no exterior, o cartão de crédito você tem que ter ele em mãos porque você vai precisar ele para alguns serviços que você contratou aqui no Brasil. Dinheiro em espécie, a gente sempre recomenda que você leve a moeda do país. É muito mais fácil, você evita aquele câmbio, duplo, triplo câmbio que você faz, real para dólar, dólar para libra, dólar para euro. Então se você vai para a Europa, já leve euro, se você vai para a Inglaterra, já leve a libra, se você vai para a Argentina, leve o peso. Né? O dólar americano, claro, ele é aceito no mundo inteiro, e se você tiver dólar em casa, claro, leve o dólar e troque no país de origem para a moeda, no caso, local. Né? Eu gosto muito de duas coisas, né? Aliás, muito importante, documento de menor. Né? Isso também é uma outra causa de muita frustração na hora de embarque. Né? Se você está viajando com um menor desacompanhado dos pais, esse menor de 18 anos para baixo, ele tem que ter uma autorização, né, dos pais para viajar desacompanhado. Por exemplo, um tio que leva um sobrinho sem os pais, ele precisa de uma autorização de ambos os pais, né, para esse sobrinho viajar. Ou então, quando você manda o seu filho num grupo de Disney, algum tipo desse tipo de grupo, ele também precisa de uma autorização para viajar sozinho. Essa autorização é muito fácil de fazer. Nós temos o modelo aqui, é só vocês pedirem aqui para a gente também. A gente encaminha o modelo para vocês, né? Vai no cartório, faz a autorização e a criança, o adolescente, leva essa autorização junto com ele em 2 vias no dia do embarque. Com isso, ele vai embarcar com certeza. E para pais, na realidade, né, que estão levando seus filhos, aí você não precisa dessa autorização, porque você está presencial, mas nunca se esqueça do passaporte, da carteira de identidade, enfim, como eu tinha orientado antes, da mesma forma. Né? Uma coisa que é muito importante, que eu já me peguei em apuros também, e agora são dicas, na realidade, do Rodrigo, né, que está dando essas dicas. Alguns países, quando a gente quer carregar os nossos eletrônicos, por exemplo, celular, o nosso iPad, enfim, algum tipo desse tipo de carregamento, muitos países hoje têm tomadas diferentes, né? E a gente até, depois eu vou postar aqui uma tabelinha, como é que são as tomadas de vários países. Então a gente tem os adaptadores, né? Por exemplo, olha como é que é a Inglaterra, né? Olha que esquisito que é, né? Imagina você chegar na Inglaterra e vai carregar seu celular e não consegue porque a tomada é desse jeito, né? Então você tem que ter um adaptador, né? Por exemplo, na Austrália também ela se vocês perceberem, ela em diagonal, né? Então imagina você chegando na Austrália e não poder carregar o seu celular, né? Então isso se encontra facilmente em free shops ou até mesmo aqui no Brasil algumas lojas especializadas têm esse tipo de adaptador, que é muito legal. Outra coisa, um cadeado, né? Um cadeado extra, na realidade, além de botar o cadeado na sua mala, um cadeado extra sempre é muito bom, né? Dá segurança pra gente. E na mala eu também gosto de colocar algo chamativo, uma fita, enfim, qualquer tipo de identificação que seja personal, né? Que seja personalizada por você, porque as malas são todas iguais. Ah, Rodrigo, mas a minha mala é aquela rosa da Hello Kitty. Não tem problema, no aeroporto vai ter uma outra menina, com certeza com uma mala igualzinha à sua, né? E dentro de muitas malas é só mais uma. Mas se você coloca uma fita ou nome, identifica a sua mala, fica muito mais fácil na hora de você retirar essa tua bagagem
da esteira, né? Fica muito tranquilo. Outra questão, né, isso é uma novidade na realidade, como eu estou indo para a Disney agora, né, os seus ingressos, né, em mãos. Por exemplo, você pode sair daqui do Brasil já com os seus ingressos em mãos, né, tanto ele físico, assim como eu estou mostrando para vocês, ou como um voucher na realidade que você simplesmente apresenta na entrada do parque. É super fácil, super cômodo. A gente também vende esse serviço aqui de você já ter o seu ingresso todo na mão. A Disney, por agora, ela lançou a novidade, na realidade, essa aqui chama Magic Band, né? Eu tive agora em junho em Orlando e estou indo de novo, e eu acabei ganhando a Magic Band. Magic Band é muito legal, na realidade é uma pulseira onde você linka todos os serviços da Disney aqui dentro. Aqui dentro você consegue colocar o seu ingresso, por exemplo, né? Ele funciona como ingresso, como a chave do quarto, se você está hospedado, por exemplo, num complexo Disney, né? E todos os gastos que você tem dentro do complexo Disney. Você simplesmente não precisa andar com dinheiro dentro da Disney. Você entra com a Magic Band, tudo que você consumir nos parques, nas lojas, enfim, você consegue colocar aqui e no final da sua hospedagem é debitado do seu cartão de crédito que você deixou na sua reserva quando você entrou, fez o seu check-in, né? Bom, gente, eu acho que esse é um vídeo muito explicativo. A gente está fazendo essa série para que vocês tenham o mínimo de dúvidas possíveis, né, dentro da sua viagem, do seu pré-embarque, né. Eu gostaria de pedir para você que não curte ainda a página da R2T, dá um curtir aqui em cima e aí você vai acompanhar toda a série de vídeos que a gente está fazendo. Eu com certeza vou fazer vários vídeos agora lá em Orlando e Miami para botar para vocês, para mostrar para vocês como é que funciona, como é que a gente chega, enfim, uma série de dicas que eu vou dar para vocês. E qualquer dúvida ou comentário é muito bem-vindo. Você pode comentar aqui embaixo ou tirar sua dúvida aqui, a gente com certeza vai estar respondendo vocês. Tá ok? O meu nome é Rodrigo e eu sou aqui da R2T e eu desejo para vocês uma excelente viagem. Muito obrigado.